Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, que bom estar com você. Mais uma videoaula, aula conclusiva da EBD dos Jovens, a liberdade em Cristo. Que trimestre maravilhoso, lições bíblicas sensacionais. Conta aqui para mim nos comentários qual lição que você assistiu e mais despertou a sua atenção. Qual foi o ensino da carta aos Gálatas que Deus mais falou ao seu coração? Fala aqui para mim nos comentários, eu quero compartilhar e trocar essa ideia abençoada com vocês. Se você não assistiu às aulas anteriores e o YouTube está te recomendando essa lição 13, aproveite e assista às 12 aulas anteriores que estão maravilhosas. O link está aí na descrição. E eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no canal. Se você for novo por aqui, eu sou o professor Micael Henrique e semanalmente, com a graça de Deus, nós estamos juntos aprendendo na EBD dos jovens, dos juvenis e também dos adultos, além de pregações completas, o quadro A Bíblia Não Diz e as videoaulas dos cursos teológicos que você encontra aqui no canal. Qualquer dúvida, escreve aí, Professor Micael Henrique, e o assunto bíblico ou a aula teológica que você deseja, quase todos os assuntos nós temos vídeos aí no canal. Pois bem, nós estamos nesta que é a lição 13. Aula conclusiva do trimestre, baseada no texto bíblico de Gálatas, capítulo 6, versos 9 a 15, e o apóstolo Paulo vai falar, e a lição traz esse tema, as marcas de Cristo. Ele diz no verso 17 que ninguém o inquiete, que os judaizantes, os legalistas, não o inquiete, não o importune. Por que isso? Porque ele carrega em seu corpo as marcas, as gravuras, os resultados, os frutos inquestionáveis do ministério de Cristo Jesus. E nós percebemos que o apóstolo Paulo aqui, na conclusão desta carta aos Gálatas, ele quer deixar claro que a mesma graça dispensada para salvá-lo, para salvar o homem, para transformar o homem, é a mesma graça capaz de sustentar o homem na presença de Deus sem a necessidade que os judaizantes estabeleciam de cumprir as leis, as regras do judaísmo, os preceitos judaicos, os cerimoniais que cercavam toda a religião judaica. Pois bem, queridos, tem uns pontos que chamam atenção aqui na leitura que eu quero colocar para vocês e principalmente você que é professor, leve isso para a sua sala. O primeiro tópico está baseado aí nos versículos de 9 até o versículo 10 e 11. Mas principalmente no assunto que Paulo coloca sobre fazer o bem. Então você percebe que, apesar de escrever uma carta onde ele deixa muito claro que nós somos aceitos, justificados por Cristo Jesus mediante a fé, todavia agora Paulo está apresentando uma evidência da nossa fé. Olha, eu sirvo a Cristo, eu sirvo a Deus, eu busco a Deus, eu oro, eu leio a palavra, eu estou na EBD. Sou aluno da EBD dos jovens. Que bênção! E aí o que ele estabelece? Não nos cansemos de fazer o bem. E aí ele volta naquele preceito da aula passada da lei da semeadura, onde ele diz que a seu tempo ceifaremos, colheremos o bem que temos feito.
E ele reforça, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O que é isso? Devemos aprender, estender a mão, socorrer, abençoar, principalmente, é claro que a todos, conforme nós podemos e conseguimos, mas principalmente os nossos irmãos em Cristo Jesus. E Paulo foi um exemplo disso, levando contribuições aos crentes pobres na Judéia, auxiliando as igrejas que tinham necessidades financeiras, necessidades extremas. Então, nós vemos Paulo dando essa orientação aos irmãos que compunham a igreja na Galácia. Depois, ele vai estabelecer, e o tópico 2 fala sobre isso, que a maior virtude, ou as maiores virtudes cristãs não estão na aparência da carne, não estão na vida exterior, e sim a necessidade de que a nossa vida exterior seja um reflexo da nossa vida interior. Nós temos aqui um chamado à autenticidade. Anota isso. Leva isso para a aula. Paulo está fazendo um chamado à autenticidade, a uma vida cristã autêntica, visto que os judaizantes e muitos cristãos querem demonstrar uma vida de tanta espiritualidade, e entenda isso na forma de que não é uma verdadeira espiritualidade, de que tudo, nossa, espiritual, e eu sou, nossa, eu tô pegando o anjo com a mão, olha, eu sou poderoso. Você fala assim, ô irmão, seca aí no chão que alguém derrubou uma água, ele fala, eu vou orar para ver se é de Deus, você cai aqui para ninguém cair. Sabe assim? E aí o apóstolo Paulo coloca a necessidade de que a nossa vida cristã seja uma vida cristã autêntica. E aí ele usa o exemplo do pessoal da circuncisão, da guarda do sábado, dos dias sagrados no judaísmo, porque eles baseavam a fidelidade a Deus que eles tinham nisso. Baseavam a sua fé e o fruto da sua fé nisso. Quando as escrituras estabelecem de forma diferente, e aí é onde ele traz as suas palavras finais, a escritura estabelece que nós não temos nada de nos gloriar, motivos absolutamente nenhum. Ele diz que a única forma de se gloriar é na cruz de Cristo Jesus. Por que isso? Porque o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Olha que analogia fantástica Paulo usa. É como se na cruz de Cristo o mundo morre para mim. Não existe mais mundo, meu foco não é esse mundo pecaminoso. E eu morro para o mundo. E aí ele conclui, dizendo que em Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma. Ah, Paulo, o que é então que é virtuoso, que alegra os olhos de Deus, que agrada a Deus? O ser uma nova criatura. Não havia forma melhor de Paulo, debaixo da inspiração do Espírito Santo, concluir essa carta. Não havia uma forma melhor. Não havia jeito mais belo dele concluir essa carta do que este, dizendo que a maior virtude na vida cristã, na vida com Deus, é nós
termos passado por esse encontro com Cristo e diariamente estarmos sendo transformados pelo poder do Espírito Santo. Eu desejo que Deus abençoe muito você. Se você chegou até aqui, não se esqueça, faça um propósito com Deus de ser um aluno assíduo na EBD, além de assistir videoaulas. Faça parte de uma igreja, de uma comunidade de fé, onde tenha estudos bíblicos assim sólidos da palavra de Deus. Não se esqueça de nos ajudar aí se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, compartilhando com alguém. E se Deus nos permitir, estaremos juntos para mais um trimestre, quarto trimestre de 2025 da EBD, Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Deus abençoe você e até a próxima aula.